Pessoal, um recado antes, como eu falei, o material de transcrição da aula vai ser postado lá no AVA, no suporte eletrônico do aluno. Tem assim materiais de apoio. Aí na segunda-feira, por exemplo, estarão lá todas as transcrições dessa semana. Então fiquem tranquilos, não tem que ser encaminhado por e-mail, nada. Você vai acessar lá, vai encontrar materiais de apoio e aí vai ter acesso a essas aulas da semana transcritas, né? No tocante a material de professor, depende de cada professor. Eu, por exemplo, sempre encaminho questões para serem postadas, vou encaminhar ainda essa semana, mas não tem uma obrigatoriedade, enfim, de todas as questões serem encaminhadas. Eu vou encaminhar para uma questão de processo penal. E aí, claro, você pode pedir a cada professor de cada matéria que faça essa postagem, mas as transcrições das aulas estarão lá, somados ao material que cada professor quiser postar, ok? Beleza, vamos continuar. No bloco passado eu falava sobre o recebimento da inicial acusatória, falando de rito comum ordinário. Falei que após o oferecimento da denúncia, se estiverem presentes as condições de procedibilidade, próximo passo qual é? O juiz receber a inicial acusatória, receber a denúncia. Aí nós comentamos sobre a necessidade ou não de fundamentação, inexistência de atividade recursal no tocante a esse ato. Outro ponto importante, outra observação relevante, que tem caído muito em provas, é a possibilidade do juiz desclassificar a definição jurídica do fato no ato de recebimento da inicial acusatória. Em outras palavras, tanto o STJ quanto o Supremo Tribunal Federal, na maioria dos precedentes, têm admitido a aplicação da emendatio libelli nessa fase processual. Tanto o STJ quanto o STF, na maioria dos precedentes, de forma majoritária, tem admitido a aplicação da emendatio libelli, presente no artigo 383 do Código de Processo Penal, nesse momento aqui, no momento do recebimento da inicial acusatória. Para você anotar e ficar legal, os tribunais superiores têm admitido a antecipação da emendatio libelli na fase processual. A antecipação da alteração da definição jurídica do fato. A antecipação da emendatio libelli na seara processual penal. Porque uma emendatio libelli que originariamente está aqui, ó, na fase da sentença, pode ser trazida para o momento do recebimento da inicial acusatória. Só para recapitular, quem tem muito tempo sem estudar processo penal. Perceba o seguinte, olha, um dos requisitos da denúncia ou da queixa é a tipificação do fato, definição jurídica do fato, vale dizer, a subsunção daquele fato do mundo para o Código Penal ou legislação extravagante. E essa definição jurídica do fato, claro, não vincula o juiz. O juiz não está vinculado à definição jurídica do fato feito pelo autor. Porque no processo penal, isso aí é um conceito básico da doutrina, o réu se defende dos fatos e não da definição jurídica dos mesmos. Basicamente, para a prova objetiva, o que vale é isso. Então, emendatio libelli é isso, essa possibilidade do juiz alterar a capitulação jurídica do fato feito pela acusação. Sem modificar os fatos, ele só modifica a sua subsunção legal, modifica a sua definição jurídica. Pelo seu CPP, você pode ir lá no título da sentença, no processo criminal, pelo CPP a emendatio está aqui, ó, na fase da sentença, né? Sentença vai do 381, do 381 até o 393. Então, pelo CPP, a emendatio só poderia ser feita na fase da sentença. Entretanto, tanto o STJ quanto o STF têm admitido a antecipação da emendatio libelli. Da seguinte forma, anota a observação aí. A antecipação da emendatio libelli. A antecipação da emendatio libelli. Tem sido admitida para beneficiar o réu.
quando desaguar, quando desaguar na modificação da competência do juízo, quando desaguar na modificação da competência do juízo, ou alteração do procedimento, do rito, ou alteração do procedimento, alteração do rito. Ponto de segmento. Essa alteração, essa desclassificação, né? Porque emendaço nada mais é do que desclassificar. Essa desclassificação, essa alteração não pode ser realizada para propiciar uma imputação mais gravosa. Essa desclassificação não pode ser efetivada para propiciar uma imputação, uma definição jurídica mais grave, mais gravosa. Porque, por exemplo, o sujeito é denunciado por roubo. O sujeito é denunciado por roubo, por exemplo. Agora, na denúncia, tinha lá que o sujeito subtraiu o relógio de alguém sem emprego de violência ou grave ameaça. Só que o Ministério Público, na hora de capitular a conduta, lá na parte final da inicial, capitulou como um artigo 157 do Código Penal. Veja, o juiz vai esperar toda a instrução criminal para só na fase da sentença desclassificar, se ele pode, desde já, desclassificar para um crime de furto simples, por exemplo, que vai permitir, por exemplo, uma proposta de suspensão condicional do processo e aplicação de outros benefícios. O mesmo se diga, por exemplo, para os casos de drogas. O sujeito é denunciado por tráfico, mas foi encontrado com uma pedra de crack. Já tem um histórico de dependência química. Então, claro que o juiz pode, da vara de tóxico, desclassificar de tráfico de drogas para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas. E isso vai propiciar o quê? A modificação da competência. A competência agora vai ser não mais do juiz da vara de tóxicos, mas do GCRIM, e a alteração de um procedimento. Eu passo a aplicar o procedimento sumaríssimo. O que não pode é querer antecipar um emendaço libelli para prejudicar o acusado. Então, por exemplo, tem 2 semanas no tribunal, um cliente meu fez acusações contra um deputado federal. Ele era presidente da Câmara do Interior, no município do interior da Bahia, e disse que um deputado federal era ladrão, é o gatuno, só queria roubar o dinheiro do povo, esculhambou o deputado federal. O deputado federal ofereceu a queixa-crime por calúnia e injúria, né? Nas modalidades simples. Beleza, o processo ficou, né? Eu pedi o adiamento da audiência umas 10 vezes, adiaram mais 5, e aí foi ficando, né? Isso aí foi em 2007, né? Aí quando chegou agora, a denúncia foi recebida em 2008, quando chegou agora em 2013, ano passado, o juiz de ofício extinguiu a punibilidade. Disse, não, os fatos já estão prescritos, extingue a punibilidade de forma oficiosa. Beleza. O que foi que o querelante fez? O querelante, o deputado federal, recorreu em sentido estrito, afirmando que não houve a prescrição. E qual foi o fundamento dele? Ele recorreu em sentido estrito dizendo o seguinte, calma, tem um artigo 141 do Código Penal que prescreve umas causas de aumento de pena. Sujeito, por exemplo, se o crime é praticado contra funcionário público em razão do exercício funcional, ou então se a ofensa é efetivada na presença de várias pessoas. Ele dizia, com a incidência dessa causa de aumento de pena para a calúnia, a prescrição não ocorreria. Só que eu parei e disse o seguinte, meu amigo, você não fez tal capitulação na queixa-crime. Ele não fez incidir na queixa-crime essas causas de aumento de pena. Então, engraçadinho, o cara quer que o juiz faça uma espécie de emendaço libelli para impedir que a prescrição ocorra? Óbvio que não. Aí o momento adequado é a fase da sentença, com todas as discussões em torno da possibilidade do juiz, numa ação penal de iniciativa privada, reconhecer causas de aumento de pena majorantes que não estão deitadas na petição inicial acusatória. Então, isso é um exemplo de uma emendaço libelli que não pode ser antecipada. Uma emendaço libelli que vai agravar, por exemplo, uma imputação penal para impedir que a prescrição da pretensão punitiva ocorra. Claro que isso é muito mais grave para o acusado. Nesse prisma, o artigo 383 do Código de Processo Penal
não poderá ser objeto de antecipação. Beleza? Tranquilo. Agora, se o juiz não receber a inicial acusatória, entender que não há justa causa para a ação penal, ele vai rejeitar a denúncia ou queixa, com base no artigo 395 do Código de Processo Penal. É um despacho liminar negativo. É um despacho liminar negativo rejeitando a acusação. Rejeição é isso, é um despacho liminar não mais positivo. Um despacho liminar negativo agora, afastando a pretensão acusatória. CESP já cobrou isso antes da reforma de 2008. Perguntava qual era a diferença entre a rejeição da denúncia e o não recebimento da mesma. Antes existia a distinção. Hoje ela não tem mais relevância. Viu? Então não há mais relevância, não é mais relevante a distinção, a diferença ontológica entre rejeição e não recebimento. Hoje a doutrina não faz mais essa distinção. Antes se dizia que as causas de rejeição eram causas de mérito e de não recebimento eram causas processuais. Entretanto, o artigo 395 do CPP, que fala em rejeição, traz também causas processuais. Então hoje não há mais relevância na distinção entre rejeição da inicial acusatória e não recebimento da mesma. Antes essa diferença girava em torno das questões processuais e das questões de mérito. O que você precisa saber é o seguinte: todas as hipóteses de rejeição da inicial acusatória, com base no artigo 395 do CPP, são causas de extinção do processo sem julgamento meritório, ou seja, sem julgamento de mérito. Então, quando o juiz rejeita, a inicial acusatória com base nesse dispositivo aqui, ele vai extinguir o processo sem análise meritória. Nada impede que aquelas omissões, que aqueles equívocos sejam supridos e uma nova denúncia seja oferecida. Ou seja, o que prevalece é que o artigo 395 do CPP não tem autoridade da coisa julgada material. São hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito. Não fazem coisa julgada material porque são questões eminentemente processuais que nós encontramos aqui no artigo 395 do CPP. Diferentemente do ato que recebe a acusação, a rejeição admite recurso. É o recurso em sentido estrito. Viu? 581, inciso 1º do CPP. Então cabe rese, para quem tem muito tempo sem estudar processo penal, o rese é o recurso que nós temos no processo criminal para atacar decisões interlocutórias. Originariamente no ataque de decisões interlocutórias. Aqui não existe agravo de instrumento, viu? Cuidado. Vou interpor um agravo de instrumento para atacar uma decisão de primeiro grau no processo criminal. Esqueça, não há previsão. O agravo de instrumento que eu tenho aqui é o recurso em sentido estrito, o rese. Viu? Então cabe rese para atacar a decisão que rejeita a denúncia ou queixa. 581, inciso 1º do Código de Processo Penal. Agora, da decisão que recebe não cabe. Não cabe rese porque as hipóteses de recurso em sentido estrito não admitem interpretação extensiva. Viu? É isso que prevalece doutrinariamente. Então só cabe rese para atacar a rejeição da denúncia. Não cabe rese para atacar a decisão que recebe a petição inicial acusatória. Não cabe qualquer recurso. Cuidado só com uma coisa, na Lei 9.099 de 95, o recurso cabível para atacar a rejeição da petição inicial é a apelação. Viu? Artigo 82 da Lei 9.099 de 95. Uma apelação num prazo de 10 dias. Então, em sede de recrim, se a denúncia ou queixa for rejeitada, não vai ser rese. A acusação tem que interpor um apelo. O recurso cabível vai ser apelação num prazo de 10 dias. Beleza. Diga, mestre. Perfeito.
Perfeito. A pergunta do colega, se a questão for peremptória, perguntar, por exemplo, se as hipóteses de rejeição fazem coisa julgada material ou apenas coisa julgada formal, majoritariamente se prevalece o entendimento da coisa julgada formal, não faz coisa julgada material. Tanto que, por exemplo, Nestor Távora fala que o inciso 3º do artigo 395, ao falar de justa causa aqui, fala de uma justa causa até a expressão que ele utiliza, formal. Indício suficiente de autoria e materialidade. Não uma justa causa material que leve em consideração, por exemplo, a atipicidade do fato, é uma causa excludente de licitude, excludente de culpabilidade, tudo que você vai discutir aqui nessa fase da absolvição sumária. Tipicidade aparente, punibilidade concreta, aí o raciocínio seria outro. Okay? Então depende muito da questão. Claro que se a questão trouxer uma justa causa, ampliando esse conceito de justa causa, colocando elementos do crime, por exemplo, aí a coisa julgada seria material. Mas uma questão simples como essa, peremptória, perguntando se é coisa julgada formal, material ou 395, prevalece a coisa julgada formal. Então, se rejeitar, muita atenção com isso, rejeitou a denúncia em qualquer procedimento de primeiro grau, cabe reze, com exceção do GECRIM. Pronto. Qualquer rito de primeiro grau, rejeitou a inicial acusatória, recurso em sentido estrito, é o meio de impugnação cabível, com exceção da Lei 9.099 de 95, porque o artigo 82 prevê o recurso de apelação, até num prazo diferenciado da regra geral, uma apelação num prazo de 10 dias, artigo 82 da Lei 9.099 de 95. E aí vejam, pessoal, tem duas súmulas importantes em relação a esse reze, que são as súmulas 707 e 709 do Supremo. Esse reze contra a rejeição da inicial acusatória desafia dois simulados do STF, que são as súmulas 707 e 709 do Supremo Tribunal Federal. 707 e 709 do STF. A mais importante é que mais cai a súmula 707. Porque, por exemplo, observe, olha, imagine que um cliente seu é denunciado por falsificação documental. Imagine que ele é denunciado por um determinado crime. E aí, a denúncia é oferecida. Nessa fase processual, o juiz rejeita essa denúncia. Veja que seu cliente está lá na praia, vendo bem, né? O desconhecimento é a melhor coisa que existe, a ignorância. O cara não sabe que está recebendo um processo, o cara está feliz, né? Vivendo na felicidade. Então, o juiz rejeitou a denúncia contra ele e ele está com mais razão, né? Estou sentindo uma coisa diferente, mas não sei ainda o que é. O cara não foi citado ainda. O cara vive no desconhecimento. Ainda assim, o STF entendeu que é causa de nulidade a ausência de intimação do denunciado para apresentar contra-razões a esse recurso em sentido estrito. Veja que é uma ampla defesa, um contraditório que existe mesmo sem a instauração da instância, mesmo sem a existência formal de uma relação processual. Porque se a denúncia foi rejeitada, não existe processo, não existe o recebimento da mesma. Mas ainda assim, em nome do contraditório, da ampla defesa, devido ao processo legal, o STF entende que esse denunciado tem que ser intimado para apresentar contra-razões ao recurso da acusação. Contra-razões ao recurso em sentido estrito da acusação pública ou da acusação de natureza privada. Enfim, constitui nulidade a ausência de intimação do denunciado para apresentar contra-razões ao recurso em sentido estrito contra a rejeição da inicial acusatória. CESP já cobrou isso mais de 10 vezes. Por exemplo, a gente tem uma turma aqui de questões para PGE aqui no Sejus. Eu já resolvi umas 6 questões que tinham proposições tratando disso. A reprodução da súmula 707 do STF. A 709 diz o seguinte: o acórdão que dá provimento ao recurso em sentido estrito contra a rejeição da denúncia já serve como recebimento da mesma. É mais simples. A súmula 709 equipara o acórdão de procedência desse reze ao recebimento da inicial acusatória. Então não vou ter que esperar que os autos desçam, que o juiz profira um despacho recebendo a denúncia, não. Se o Ministério Público recorrer em sentido estrito
contra a rejeição liminar da peça inicial, e esse recurso for julgado procedente pelo Tribunal de Justiça, esse acórdão já serve como recebimento da petição inicial acusatória. São duas súmulas 707 e 709 do Supremo Tribunal Federal, ok? A 707 diz o seguinte, que é causa de nulidade a ausência de intimação do denunciado para apresentar contra-razões, para ficar mais fácil, ao artigo 581, inciso 1º do CBP, contra-razões ao rese que ataca a rejeição da denúncia. Então é causa de nulidade, 707 é causa de nulidade, a ausência de intimação do denunciado para apresentar contra-razões ao recurso em sentido estrito interposto pela acusação. Eu não tenho uma relação processual formada, eu ainda não tenho um triângulo processual, porque o réu não foi citado, a instância só é instaurada com a citação válida, mas o contraditório há de ser exercido, a ampla defesa há de ser exercida nesse caso, porque, óbvio, se esse recurso for julgado procedente, o réu será muito melhor, o denunciado será muito prejudicado, porque ele deixa de ser denunciado e passará a ser réu com o recebimento da petição inicial. Perfeito. Quais são as hipóteses, então, de rejeição da inicial que podem cair nas provas, o que tem de mais importante sobre esse tema? A primeira causa é a inépcia da denúncia. Se a denúncia for inepta, diz o inciso 1º do artigo 395, a denúncia ou queixa for inepta, a petição inicial tem que ser afastada. Então, a primeira causa é a inépcia da petição inicial. Vale dizer, uma petição inicial que não atenda aos requisitos dos artigos 41 e do artigo 44 do CPP. Uma petição inicial que não atenda os requisitos do artigo 41 e do artigo 44 do Código de Processo Penal. Vai ser uma petição inicial inidônea, vai ser uma petição inicial defeituosa e, como tal, merece rejeição pelo órgão julgador. Quais são os requisitos mais importantes para essa petição inicial? A individualização do fato delituoso. O principal requisito que nós temos aí é a individualização do fato delituoso tipificado. Viu? A individualização do fato delituoso tipificado. Capitulando esse fato. Então tem que existir uma individualização com todas as circunstâncias do fato penalmente relevante imputado. Ainda não é crime, porque o sujeito não foi condenado com decisão transitada no julgado. Mas tem que existir uma individualização de forma pormenorizada de todas as circunstâncias do fato penalmente relevante. É o principal requisito que nós temos aí em relação à petição inicial. Em outras palavras, isso chove nas provas. Em regra, não se admite uma petição inicial genérica. Cuidado, viu? O direito de ação é abstrato, mas a sua formalização não pode ser genérica. Então, em regra, não se admite uma petição inicial genérica. Em regra, no processo penal, não se admite uma petição inicial que não individualize o fato. Ah, o crime é tentado, no que consistiu as circunstâncias alheias que impediram a consumação do crime. O crime é doloso, é dolo direto ou dolo indireto? É dolo direto ou dolo eventual? O crime é culposo? Em que sentido? Negligência, imprudência ou imperícia? Ah, ele participou do crime? Houve uma colaboração? Ele é autor? Ele tinha poder de decisão ou é um mero partícipe? Enfim, todas as circunstâncias do fato penalmente relevante imputado devem ser descritas na inicial acusatória. Cuidado com isso, quem vai fazer prova no Ministério Público. Óbvio que você não pode ir para uma prova do Ministério Público sem conhecer a denúncia, seja no aspecto teórico ou no aspecto prático. E o principal fundamento de uma denúncia é justamente essa individualização do fato penalmente relevante. Tem exceção a essa regra? Anotem. Tem. Tem exceção a essa regra.
Aí pode colocar STJ e STF. STJ barra STF. STJ barra STF. Qual é a observação aí? Nos crimes de gabinete, nos crimes societários, nos crimes de gabinete, nos crimes societários, nos crimes de gabinete, nos crimes de sociedade, no âmbito de sociedade, nos crimes societários, vírgula, de autoria múltipla, nos crimes de gabinete, nos crimes societários, de autoria múltipla, os tribunais têm admitido uma denúncia, o termo é esse mesmo, ó, um pouco genérica. O termo é esse utilizado. Um tanto genérica ou um pouco genérica. Os tribunais têm admitido a denúncia um pouco genérica, um tanto genérica. Pela dificuldade lógica de individualizar todas as condutas em casos como esses. Pela dificuldade lógica de individualizar todas as condutas em hipóteses como essa. Vírgula, aí em letras garrafais, em letra maiúscula, sem deixar de consignar um liame entre a conduta imputada e aquele determinado agente. Sem deixar de consignar um liame, ainda que seja ínfimo, ainda que seja uma mínima ligação, mas sem deixar de consignar um liame entre a conduta imputada e aquele determinado sujeito. Ok? Ou seja, não pode ser genérica absolutamente, não pode ser de todo genérica. Mas em parte genérica pela dificuldade de individualização nesses casos. Crimes praticados no âmbito de sociedade, crimes, por exemplo, financeiros, mesmo aqueles crimes de autoria múltipla, torna-se difícil individualizar cada conduta. Nesses casos, sim, os tribunais têm admitido uma denúncia em parte genérica, sem individualizar integralmente a conduta de cada sujeito, de cada agente. Mas essa é a primeira causa de rejeição da inicial. E o primeiro requisito da denúncia ou queixa é esse, né? Individualização do fato penalmente relevante. A qualificação do imputado. Ou sinais que possam certificar a sua identidade. Outro requisito da inicial acusatória é a qualificação do denunciado. Tem que qualificar o denunciado. Se não puder ser qualificado, ao menos entregar sinais que possam chegar até aquela qualificação. Ou ao menos a pessoa certa e determinada. Viu? Porque a ausência de qualificação do réu não impede que o sujeito seja processado. Viu?